E a entrevista vai ser mais sobre realmente como é que é você se descobrir uma pessoa LGBT dentro do meio, como pessoa também, suas dificuldades e como é realmente crescer dentro do mundo da arte e dentro do mundo de HQ, querendo ou não, tem um público um pouco mais conservador, né? Em alguns aspectos. Essa pergunta ela já é o começo da resposta. Eu sou assumida, mas nem tanto. Ah, entendi. É, eu sei que eu sou bissexual Uhum, desde realmente nova. Tipo, acho que eu me interessei primeiro por meninas do que por meninos, na verdade. uhum, E por conta de várias situações, inclusive envolvendo minha família e, enfim, a partir do momento em que eu percebi que eu gostava de meninos também, eu falei, bom, eu não preciso lidar com essa situação. uhum, A gente pode fingir que isso não existe. E eu passei realmente muitos anos fingindo muito que eu era hétero. Rindo uhum, bastante, assim. Inclusive, fiz faculdade de arte. uhum, E era aquela coisa, né? Tipo, quase um unicórnio por ser hétero dentro da faculdade de artes. Surpresa não era. É, e quando eu me assumi, assim, foi porque eu gostava muito de uma menina. uhum, E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei assim, agora, com 21 anos, talvez seja a hora de eu resolver esse problema. uhum, Mas assim, é, na minha família, por exemplo, a gente tem meu primo que cresceu junto comigo, foi criado pela minha avó, junto com mais dois primos. A mãe deles viveu com a gente uma boa parte do tempo, mas eu não tinha interferência do meu pai e da minha mãe quase nenhuma. E meu primo se descobriu gay ali pela adolescência. Primeiro, mesmo o esquema, né? Tipo, todo mundo que vai sair do armário fazer assim, eu sou bi, não é uma fase. Passa 6 meses perdendo. aham, Mesmo o negócio, cara, que assim, crescendo. E aí ele falou, não, eu achei que ia ser mais fácil se eu falasse que eu era bi pra você. E aí, na época, eu fiz um esqueminha ali, porque eu percebi que a minha avó teria problemas com isso. Mas eu percebi que era porque ela não conhecia muitas pessoas LGBT. uhum, Tipo assim, quando a minha avó falava de gay, ela falava do filho da vizinha do fulano que foi para os Estados Unidos e voltou mulher. uhum, E eu falei assim, isso faz ser uma pessoa gay. É, E aí eu fui apresentando colegas, amigos para ela e tal. E aí a pessoa ia embora, né, pô, bonitinha, gracinha. Ela ficava, menina, não é? Nossa, cozinha bem. Era gay. uhum, Aí eu mesmo foi sacando, assim. Mas eu sempre fui também a criança meio. Tipo, tinha apelido de Maria Homem na uhum, escola. Dentre muitos motivos por não estar muito bem resolvida com a minha sexualidade. Então, eu era realmente a menina. Eu era super andrógena na adolescência, na verdade. E vários professores erravam o pronome comigo e eu fazia muita questão de não corrigir, deixar as pessoas especularem do jeito que elas queriam. Por que que eu sou assumida mais ou menos? Dentre essas conversas com a minha avó e tal, ela conseguiu entender, ok, essa pessoa é gay, ele só sente atração por caras. Ok, consigo lidar com isso. Mas em várias conversas eu fui percebendo que ia ser too much pra ela, o fato de, sabe, de poder sentir atração para as duas pessoas. Todas as vezes em que ela tem contato com pessoas bissexuais, amigas uhum, próximas, e não consegue aceitar mesmo a pessoa sendo amiga dela. Ela fica meio tipo, ai, muito estranho. E aí eu tenho uma política desde muito nova, que é se você acha que vai te dar problema e você não sente essa necessidade, você não tem a menor obrigação de falar.
Então, eu falava isso muito para amigos meus mais novos, assim, tipo, olha, cara, por que você quer tanto falar? Uhum. Tipo, você sabe que seu pai não vai te aceitar, você sabe que sua mãe não vai te aceitar. Você não precisa fazer isso. A menos que você precise, que você termine um relacionamento com alguém morando na casa deles, zero necessidade. Lida com isso na terapia, conversa com a gente, mas não se coloque em risco porque você acha que você tem que, se você fosse hétero, você não precisaria chegar e falar para ninguém que você é hétero. Então, só sexo a vida. É uma situação. É, Eu fiz isso. Eu não contei é, só na hora ah, que foi. pois é, exato. E assim, eu não acho que eu me colocaria em risco, eu acho que seria só uma desavença, Uhum. assim, minha avó só acharia esquisito. Preferi, não preciso rever tanta treta familiar e coisas. Eu achei que completamente desnecessário ter que fazer um chá revelação de bissexualidade. Não, é super compreensível, né? É, Querendo ou não, quem você falou. Normalmente você não tem. Quando você é hétero, você não tem que fazer isso. exato. E assim, hoje eu entendo que hoje eu estou, não sou casada, mas aquela coisa meio namorinho, Uhum. assim. É, a sina de toda mulher bissexual é casar com homem nerd, Uhum. né? Pois é. Tô nesse momento da minha vida e eu sempre brinco com ele que se a gente separar, eu só vou conseguir me relacionar com a mulher, porque puta que pariu, meu, é muito difícil. Ele é muito bonzinho. E aí, sabe, essa coisa, tipo, eu já tive outros relacionamentos dos caras que ficavam tentando me colocar pra Aham. baixo, não apoiando meu trabalho e tal, e ele é exatamente o oposto disso. E aí eu sempre fico olhando e falo, assim, nossa, se terminar com você, não vou achar outro que seja tão tranquilo assim, sabe? Que tá de boa de eu sair com meu melhor amigo, que tá cagando se eu volto tarde, se que roupa que eu uso. Vai ser difícil. Então a gente mantém você e depois a gente vê o que que faz. E aí eu sempre penso nisso, assim, que eu não me assumi por falta de necessidade. Acho que se em algum momento da minha vida eu me apaixonar realmente por uma mulher e sentir a necessidade, sabe, tipo, ter um relacionamento, eu com certeza chegaria na minha família e falaria, bom, essa é minha companheira, Uhum. seguimos o baile. Ah, nossa, virou sapatão depois de velha. Não, eu sempre fui bi. Alguns você sabia. Os outros sinto muito, não confio o suficiente. Uhum. Mas assim, é muito complicado, né? Você pegar uma situação assim, porque, querendo ou não, é mais difícil você explicar que você sente atração pelos dois, se não por um só. Exato. Não, e a culpa é minha também, porque assim, parte da minha forma de Uhum. argumentar com a minha avó quando era mais nova, é um pouco de tipo, não, mas ele nasceu assim, ele não virou gay por nada que a gente Uhum. fez. Ele nasceu desse jeito. E meu primo é o que brinca que não gosta de cheiro de Uhum. mulher, assim. Então, muito óbvio. Só que aí, como é que ele vira e fala, tá, mas eu nasci assim, eu gosto dos dois. Então, mesmo tanto que ele se restringiu para um lado, eu não restringi dos dois. Eu entendo. É mais complexo de explicar e de se fazer entender, né? Mas assim, ainda, acho que também não me fiz entender porque eu não vi necessidade até hoje. É. Meu companheiro brinca muito de confiscar minha carteirinha bi, porque afinal de contas são 4 anos num relacionamento hétero. Mas assim, realmente, dentro da própria comunidade, é bem absurdo o fato de que a invisibilidade da bissexualidade e da pansexualidade, que não existe. Se você tá em um relacionamento há mais de um ano com alguém, você. Não. Acabou, você É. nunca se relacionou com outro gênero. E a gente vê isso em celebridades, tipo, desde Uhum. sempre, né? Pessoas tipo a própria Cássia Eller, o próprio Fred Mercury, que virou um ícone gay, o cara não Uhum. era gay. Inclusive essa coisa do pansexual.
questão engraçada pra mim, assim, eu me defino como bi, mas todas as coisas que eu li, pesquisei, provavelmente sou pan. Só acho, sei lá, acho a bandeira bi mais bonitinha, Sei. Eu sabe? acho, eu Acho acho mais um pouco confuso. Até hoje em dia eu ainda acho um pouco confuso, porque tem uma diferença muito clara, mas hoje em dia também é tudo muito junto, os dois. Então eu ainda acho um pouco confuso. sim. Ao mesmo tempo, eu nunca conheci uma pessoa bissexual que virasse pra mim e falasse: "Não, só me relaciono estritamente com homens e Uhum, mulheres". E aí a gente já abre o leque do tipo assim, estou falando que eu me relaciono estritamente com homens e mulheres, mas aí se a gente tá o tempo inteiro batendo na tecla de que mulher trans é mulher e homem trans é homem. E aí quando vai passar para essas denominações, não, se você fica com mulher trans ou com homem trans, você é pan. sim. Uhum. Complexo, sabe, tipo, tu se a gente tá não, da mesma Acaba forma sendo que muito mais o contexto histórico e pelo que você identifica pelo contexto histórico, mas assim, eu acho um pouco exato. confuso ainda. É, sim, já estive com pessoas não binárias, e já me senti atraída por pessoas não binárias, tal, e sabe, não é uma Uhum. questão pra mim. É, mas e isso, ponto. Eu nunca conheci um bissexual que virasse pra mim e falasse: "Não, não binário não dá, tudo tem limite", sabe, tipo, não é Uhum. assim. Você é professora, você tem TDAH, é bissexual. E você falou que você não é tão abertamente assumida, mas eu imagino que quando seus alunos saibam, alguns seja aquela situação mais desconfortável. Sim, sim. Assim, eu não sou tão assumida assim, só não Uhum, falei pra minha família, então eu não o tempo falando sobre isso, não, ainda não tive nenhum trabalho uhum, sobre o qual escrevia abertamente sobre isso e tal. Mas, por exemplo, eu dava aula numa escola, hoje em dia eu dou aula só online, eu dou aula uhum, de desenho, na verdade, embora seja formada em artes. Dei aula de artes numa escola e era esse momento das crianças se descobrindo, assim, que é Fundamental 2, então ali sexta, sétima, oitava, agora uhum, nono ano. É, e tiveram esses momentos, assim, né, eu fiz muita questão de dar aula, eu tinha um pin de na verdade, na época era um bottom, depois que eu comprei o pin, um bottom de arco-íris, e aí eu sempre estava na mochila, e aí as diretoras se perguntavam: "Ah, é só um bottom de arco-íris", mas as crianças batiam o olho pra saber o que era. E aí, tipo assim, elas podiam virar pra mim e falar uhum. que eu não podia usar um bottom de arco-íris, ou que eu não podia usar uma meia de arco-íris. Por que eu não posso? São arco-íris. E aí as crianças achavam o máximo, assim, então sempre vinha, perguntava, aí eu dava uma desconversada, mas deixava meio subentendido, assim. E aí até o ponto em que elas começaram a especular que eu namorava o professor de história. E aí quando eu estava saindo da escola, que eu já tinha entregado minha carta de demissão, assim, eh, eu cheguei para 2 alunas que eu sabia que estavam passando uma barra, assim, por estarem se entendendo LGBT, ainda não sei em qual Uhum, ponto da sigla elas estavam, e falei, tipo: "Cara, se tá aqui meu Instagram, se vocês precisarem de mim pra qualquer coisa, eu tô aqui". E sim, agora confirmando os boatos que vocês tinham levantado antes, eu sou bissexual, sim. E aí os olhinhos brilhando, elas ficaram super felizes, assim, tipo, tem sempre questões, assim. Tive uma aluna que ela me colocou no close friends do Instagram, sabe. E aí eu não costumo olhar muito coisa de aluno, mas calhou de eu passar por uma coisa dela e perceber que ela estava reclamando de não chamarem ela da forma uhum, como ela gostaria. E aí eu cheguei para ela no WhatsApp e perguntei: "Meu bem, qual nome você gostaria que eu te chamasse?". Aí ela falou,
mas virou pra mim e falou assim: "Mas se os meus pais estiverem perto, você pode não falar?" E aí, nossa, isso corta o coração demais. E ao mesmo tempo, assim, eu tenho a mãe de uma outra aluna que ela se entendeu não binária, mas prefere pronome feminino e tal, e trocou o nome, Uhum. e a mãe respeita. E inclusive veio pra mim falar assim: "Prefiro que você chame pelo nome tal agora", foi a mãe. E eu fiquei muito, sabe, nossa, que legal. E a própria mãe se refere pelo nome que a criança escolheu, sabe. Você tem sempre esses momentos, assim. Eu acho que vai de família para família, de criança para criança, mas é um trabalho de formiguinha também, de ir aos pouquinhos conversando e trabalhando e mostrando para as crianças que tá tudo bem. E eu falo crianças, às vezes não são crianças, só porque são idosas. Mas assim, as 2 alunas em questão já eram adolescentes, 14, Ah, 15 é anos. uma fase realmente mais complicada, que geralmente o pai aceita muito bem, porque acabou que já reconhece, já percebe e já começa a pesquisar sobre, ou o Hum, pai percebe, não aceita e quando o filho assume, fica com raiva ou simplesmente ignora. Acho que é uma fase. Mas eu queria realmente perguntar como é que você lida com esse público um pouquinho mais conservador que tem no mundo de quadrinhos, etc. Porque na FIC teve aquele problema enorme sobre ter tido aquela parte separada. ai, você sabe que minha foto foi Sim, eu parar no vi. plenário, né, suscrito. Pois é. Nossa, inclusive, minha advogada ficou pilhando pra gente processar. Eu fiquei: "Cara, deixa quieto. Se não falarem mais nada sobre mim, a gente fica quieto". Uhum, Porque a mesa não era minha, né, mas isso pra entender que era a menina do meu lado, que é uma grande amiga, que é a Helena. Mas na foto super dá a entender que a mesa é minha e eu trabalho com criança. Ah, foi de uma desonestidade absurda, assim. Como eu li tomando tanto atração, porque juro que, assim, passei mal depois de assistir Plenário. E tiveram outras situações também, né? Sabe quem é Ilustra uhum, Lu, do Arlindo? Chegou na mesa dela, percebeu que ela era ela, virou pra ela e falou uma pá de absurdos homofóbicos. E, cara, eu fiquei com muita vontade de chegar na mesa dela no dia seguinte e falar assim: "Desculpa pela honestidade. Eu juro que não é tão ruim". Mas a gente estava até conversando na PocCon, eu estava conversando com uma uhum, amiga, com a Helena, inclusive, que é a do Kit Gay, e ela estava falando que, brincando, que não tem lugar mais legal para uhum, ser gay do que São Paulo. São Paulo é muito massa, assim, nesse sentido. Eu fiquei pensando, Belo Horizonte é um lugar muito merda, na verdade. Porque não tem tanto tempo assim, tinha, né, uma gangue perseguindo pessoas uhum, LGBT na Savassi, na fucking. É, e vamos lá, ainda é um estado muito conservador, ainda é um estado muito de eu até te aceito, mas você uhum, não precisa dar tanta pinta, você não precisa levantar bandeira, beijar na rua, andar de montada. Eu, até hoje, assim, eu tive poucas questões relacionadas ao meu trabalho mesmo. Eu tenho uhum, 3 HQs publicadas. É, uma delas, a segunda é sobre violência de gênero, e ela teve esse tipo de repercussão, de bater nos conservadores e tomar porrada, assim, foi ótimo para mim. Eu tive experiências com ela, por exemplo, eu fui para o Sul com uhum, ela, pra Bienal de Curitiba, foi provavelmente a cidade que eu passei com ela que eu percebi que as pessoas mais, sabe, tipo, olhavam meio torto, assim. Tive situações de cara vir e falar assim: "Mas por que
você não faz um HQ sobre só violência? E violência contra a mulher? Vários motivos para isso. No dia eu respondi, eu posso falar do que eu conheço. Eu não sou um homem, eu não vivo a violência como um homem, e todas as vezes em que eu estive numa situação violenta do tipo que eu tô retratando nesse quadrinho, envolviam. E não são histórias minhas, são histórias de outras pessoas, e em todas Uhum. elas são os homens que são violentos. Ah, mas tem mulher que é violenta. Bom, escreve só pra HQ. É aquele negócio, homem sabe muito bem generalizar a mulher, mas não aceita ser generalizado. Mas é isso, assim, eu tenho. É até o mesmo posicionamento que eu tenho com o feminismo, que em algum ponto da minha vida eu descobri que não consigo Uhum, acabar com o machismo sozinha, nem com a minha coisa de amigas. Então eu trago muito pro micro, assim, para as coisas que eu posso fazer todos os dias, para as conversas que eu posso ter, para o suporte que eu posso dar para outras mulheres. Eu posso odiar uma mulher, porque sororidade não tem a ver com gostar de todo mundo, mas eu vou ajudar ela. Eu trouxe isso muito para mim, assim. Eu acho que eu lido da mesma forma de um modo geral, que trabalho de formiguinha, de conversando aos poucos, tal. É desgastante pra caramba todo dia também que você tá cansado. Mas até hoje eu não tive nenhum grande problema, assim. Que é curioso, inclusive, porque o meu quadrinho mais recente, ele é uma uhum, metáfora para abuso infantil. Eu super achei que em algum ponto eu ia tomar uma lenhada por causa disso, até hoje não aconteceu. É, até com essa movimentação do FIC, a hora que eu vi que pegaram foto minha e tal, eu achei que iam mostrar o meu quadrinho. Mas é como é uma metáfora muito lúdica, o conservador tende a ser burro, né? Então, eles nem vão pegando. Tem uma minha foto que eu percebi que eu, uhum, sem querer, eu tava muito blindada disso, já, sabe? Um HQ que fala sobre, muitas aspas, é uma metáfora para abuso infantil. Eu evito falar isso porque já é uma. Acabo direcionando uhum, muita leitura das pessoas, mas tá lá. E quando as pessoas chegam nesse ponto de conversar comigo sobre ler com crianças, eu sempre explico que é um uhum, quadrinho para ter uma leitura mediada, que é para você. E aí eu sempre falo, tipo, olha, eu vou repetir uhum, para você o texto, tem o texto pronto, e aí ele vai meio no automático. E assim, a gente ensina para as nossas meninas a passarem muito do limite. A gente ensina muito para as crianças a passarem dos próprios limites, principalmente para as meninas. E a ideia desse livro é que essa menina ela é super encantada pelas fadas, dando a sinopse rapidinho. Conta a história de uma menina que é obcecada por fadas e acaba dando azar de uhum, encontrar com elas e descobrir que elas não são legais. Então, essa menina é super encantada pelas fadas. Ela finalmente encontra as fadas, vai para o mundo delas e ela vai fazendo tudo que as fadas querem. As fadas vão constantemente passando do limite dela e ela vai tentando ceder, ao mesmo tempo em que ela tenta se preservar. E as fadas vão manipulando ela para, mesmo quando ela realmente, efetivamente fala não, uhum, ela acaba se sentindo mal, muito mal com isso e parece que foi uma coisa horrível. Então, a minha ideia. E aí, o livro não acaba bem. A ideia era que ele fosse uma coisa para deixar a gente uhum, 100% desconfortável o tempo inteiro. E eu tive experiência de dar para crianças lerem, e as crianças ficam, nossa, isso faz super uhum, normal. Os adultos ficam com muito medo. E a ideia é que seja sempre uma leitura mediada, de sentar com a criança e falar assim, você viu o que aconteceu com a menina? Que as fadas foram fazendo ela passar do limite, ela não falava não, ela não se recusava, ela não saía da situação. Mesmo quando a gente ama muito uma pessoa, se ela fizer algo que deixa a gente desconfortável, a gente tem que falar não. Então, de qualquer forma, eu já estava blindada para essa situação, sem nem ter percebido isso. Que a própria dinâmica de como eu trabalho, uhum. de como foi feito o trabalho, já me blindava um pouco disso.
Foi um trabalho muito fechadinho nesse sentido, assim. Então, quando eu vi a repercussão, então eu parei para pensar que mesmo que esse pessoal tenha me filmado, que eu não sei quem é a pessoa que veio, filmou e conversou, eu conversei com, sei lá, 5.000 pessoas, 5 dias, 12 horas de evento, eu ainda estava dando aula. Ou pode até ter sido meu estagiário, que conversou, sabe? Mas eu parei para pensar que, assim, ainda que tenham me filmado, ainda que tivessem filmado o estagiário falando, é um discurso muito bem blindado de qualquer situação. Eles não conseguiriam me usar para causar burburinho, assim. Mas, né, e os quadrinhos que usaram para causar burburinho Foi. também, foi muito desonesto, né? Eu achei curioso que mostraram a mesa da Helena com a plaquinha do kit gay, mas ninguém conta a Não, e história do quadrinho ninguém. da Helena, Eles né? usaram também. A falando, ai, as crianças tinham acesso, as crianças iam. Se a gente não tivesse lá a hora que a criança passa, tipo, Aham. esse zine, ele fica na beirada da mesa. Ele não tem nada, é um poeminha, mas ele vira um pôster, e as crianças já descobriram que essa dobra vira um pôster, Uhum. e aí tem umas Uhum. pessoinhas seminua atrás. E é só isso. Mas aí ele tá ali na beiradinha e a criança chegou e Ah, eu faço, esse aqui não, toma esse outro. Mas foi ótimo, eu causei uma discussão em jantar de família sem nem estar presente. É, tava rolando uhum. um jantar, minha prima tá para casar e minha avó promoveu um jantar entre as famílias para. E aí os pais do noivo trouxeram essa situação. Absurdo! E aí a minha avó, quando eles falaram Minas Centro, aí a minha avó, a anteninha da vovó, já pegou e falou assim, Minas Uhum. Centro é onde a Vitória está trabalhando? Meu nome de verdade é Vitória. E aí desceu o trem, vocês estão lá mesmo? Estou indo entrar. Porque o trabalho dela é sério, o trabalho dos amigos Aham. dela é sério, sabe, desceu uma lenha da galera. A minha avó, apesar da coisa ter dito que, assim, ela Uhum. tem essa questão de ela não conseguir entender a bissexualidade, assim, eu fiz arte. Desenhei gente pelada, eu fotografei gente pelada, talvez eu tenha estado pelada em algum momento. E a minha avó, ela, assim, Uhum. ela sempre tinha um estranhamento inicial, por exemplo, ela pegou uns dos desenhos, alguns desenhos que eu do meu ateliê, tipo, eu fiz na aula e tal, e era isso tudo com modelo vivo. E aí ela ficou meio, tá com foto? Não, vó, os modelos estavam lá mesmo. Que diferente, né? E aí rolou uma conversa depois com uma outra tia, e aí ela falou, não, pelo amor de Deus, que coisa horrível, Vitória. E eu falei, que horrível, fulana. Como assim? Ela sempre foi muito assim, ela demora um pouquinho para entender, mas assim, eu fazia muito Aham. cosplay, eu não fazia cosplay, na verdade, fazia Lolita quando eu era mais nova, Uhum. e fazia boy style, e sempre fiz as minhas roupas, todas, mesmas de boy. E ela me ajudava a enfaixar o peito, e ela virava e falava, você não tá parecendo menino o suficiente. Amarrava mais isso aqui. Não tem como um blazer por cima, sua cintura tá muito fina. Então, assim, Uhum. sempre foi uma relação muito, muito tranquila nesse sentido, assim. Ela foi minha mãe, meu pai e minha avó, assim. Uhum. Ela é minha família. Então, sempre foi muito. Por exemplo, eu falei que eu ia fazer artes, e esse foi o momento que eu estava saindo do armário. Porque eu falei que eu ia fazer psicologia, eu falei que eu ia fazer publicidade, eu falei que eu ia fazer psiquiatria. E aí ela falava, e aí um dia a gente falou, eu acho que eu realmente decidi, eu acho que eu vou fazer arte. Ah, não vai ficar brava nem nada. Eu vou ter que costurar bem mais tempo para te sustentar, né? Mas assim, não é como se eu não soubesse. Eu já sabia. Então, assim, mais Uhum. tranquilo nesse ponto. E ela foi muito de boa com meu primo. Teve momentos do. Teve um momento de
sei lá, um mês de orgulho que meu primo botou arco-íris na foto, eu também botei. E aí uma tia ligou pra ela e falou: "Absurdo. Bem, a gente aceita ele, mas tá arco-íris na foto é demais, Uhum, todo mundo não precisa ficar dando bandeira, assim, nem todo mundo precisa saber". E aí minha avó chegou pra mim e começou tudo. E aí você falou assim: "Não, mas por que que não? Por que que o Bruno tem que esconder uma parte de quem ele é? Você percebe que isso é violento? Você tem que virar para ele e falar assim: não, você não pode mostrar para os outros quem você é". Ela parou para pensar e tal, e aí a tia ligou de novo para falar que ele ainda não tinha tirado o arco-íris. E aí a minha avó falou para ela e falou assim: "Não posso falar não? Você fica essa hora? Hora de fazer almoço? Filha para criar? Aí resolve essas coisas". uhum, Assim, ela sempre foi, ela é uma pessoa aberta à conversa, assim. Não, se eu assumir alguém em algum momento, não seria um problema inicialmente, mas eventualmente ela ia acabar aceitando. Eu só, de novo, não sinto necessidade até hoje. Já tive muitas lutas, tipo fazer artes, desenhar gente pelada, fotografar meu professor pelado. Ai, ai. Muito obrigada, Val. Eu Tá acho que tranquilo. foi ótimo. Não vou tomar um pouco mais do seu tempo. Eu agradeço muito, muito mesmo.